aula, na nossa palestra. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar de como identificar, nosso tema é como identificar processos depressivos, né? Então, todo mundo já ouviu falar de depressão, que depressão é a doença, o mal do século, né? Que depressão tem causado muitos estragos mundo afora, muita gente com processos depressivos, muita gente sofrendo com depressão, é um dos transtornos aí, dos problemas mentais, problemas psíquicos, emocionais. E hoje, nesse vídeo, eu quero passar para vocês algumas dicas, alguns passos para a gente poder identificar o processo depressivo, né? Se a pessoa já está num processo depressivo, né? Quais são as características, quais são os sinais, os sintomas, a gente vai, nesse vídeo, né, colocar isso para você, compartilhar com você. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero dizer para você que na Fato a gente está com um curso de psicanálise. Você quer se aprofundar nessa área psicoemocional, psicológica, quer ser um profissional da área, né, e quer ser um psicanalista, entre em contato com a gente, né, para fazer parte do nosso time de psicanalistas, né, ser aluno da Fato, enfim. Daqui a pouco você está trabalhando como um psicanalista, tendo seu consultório, tendo a sua renda, abraçando a psicanálise como uma profissão. Vai ser muito legal ter você do nosso time fazendo parte, né, do grupo de alunos, do time de alunos, que tem sido muito legal, com aulas uma vez no mês, e toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui online, compartilhando com vocês um pouquinho sobre esses assuntos tão interessantes. Hoje, nós vamos falar sobre como identificar processos depressivos. Então, se você conhece alguém que está vivendo uma situação semelhante, está passando algum problema que você já entende que está vivendo um processo de depressão, compartilha esse vídeo, manda para alguém da família, manda para um amigo, que de repente esse vídeo vai servir de alerta e vai ajudar pessoas, né, que estão vivendo ou familiares que estão passando por um processo depressivo. Bom, eu acho que talvez o primeiro sinal, o primeiro sintoma, número 1, é isso mesmo. Primeiro sinal de que a pessoa está vivendo, passando por um processo, ou já está mergulhando num processo depressivo, é que a pessoa, né, ela perde a vontade de viver. É isso mesmo, acho. Acho que o principal sintoma é que a pessoa perde a vontade de viver. Então, geralmente, nós conseguimos identificar no comportamento da pessoa, na argumentação da pessoa, na fala da pessoa, né? Enfim, todo o comportamento de vida, a maneira da pessoa escolher as suas atividades, ou simplesmente não escolher, a pessoa também acaba se expressando, acaba expressando, né, o desejo de não viver, o desejo de, vamos dizer assim, de não existir mais, né? Ela perde o prazer e a vontade de viver. Acho que é o primeiro sinal, o primeiro sintoma que você precisa estar identificando, estar atento, porque pessoas à nossa volta, elas, através do comportamento delas e através da fala, elas acabam transmitindo para a gente esse sintoma, esse sinal importante que ela está entrando ou já está dentro de um processo depressivo, tá? Então é muito importante você ficar atento, né? Porque é alguém próximo a você, e às vezes isso acontece com a gente, né? Então você precisa se policiar, olhar para você também não, não estar num processo desse sem conseguir identificar o que está se passando para você. Então,
O segundo sintoma, o segundo sinal que você pode identificar, visualizar nas pessoas que elas estão passando por um processo depressivo, ou estão vivendo um processo depressivo, é que a pessoa ela começa num processo de isolamento. Ela busca o isolamento, ela busca se esconder, ela perde o desejo, a vontade de viver, e o segundo passo, ela busca o isolamento, né? Ela procura se isolar, ela procura estar só, ela procura, né, se trancar dentro de casa, ela procura se trancar dentro do quarto, ela procura toda forma de isolamento, toda forma de distanciamento do mundo exterior. A pessoa que está mergulhada ou mergulhando num processo depressivo, ela busca o isolamento, ela busca se isolar. Então, é muito comum você ver pessoas buscando isolamento. Então, nesse caso, o processo depressivo já pode estar em andamento, já pode ser efetivado, e você, como familiar, como uma pessoa amiga, deve procurar trazer essa pessoa desse isolamento, desse distanciamento social para a convivência diária, motivando essa pessoa, né, fazendo com que essa pessoa interaja com você, com outras pessoas, para tirar essa pessoa do viés de isolamento. Então é muito importante que você consiga, de alguma maneira, tirar essa pessoa do processo de isolamento. Porque muitas das vezes há casos onde a pessoa se isola completamente, onde a pessoa se tranca dentro de casa, ela se isola dentro do quarto, enfim, ela perdeu o prazer, a vontade de viver, isolamento. Depois, como o terceiro sinal, o terceiro sintoma, eu quero destacar aqui que a pessoa perde, por exemplo, o apetite, perde vontade de comer, não tem vontade de se alimentar costumeiramente, né, na rotina que o organismo exige. Então, muitas das vezes não bebe água, não se alimenta corretamente, né, perde, né, o apetite, ela perde o desejo de se alimentar. E aí é uma coisa muito curiosa. Às vezes a pessoa perde o apetite, ou às vezes simplesmente ela, por questão de perder o desejo de viver e procurar se isolar, ela também, no autoflagelamento, ela o quê? Nega se alimentar, né, para que cada vez mais ela adentre um processo destrutivo, né, depressivo, cada vez mais buscando, né, vamos dizer assim, fragilizar, né, o corpo, o espírito, a alma, o seu ser de uma maneira geral. Então, é importante você verificar. Agora, vai me perguntar, será que esses processos, esses sinais acontecem nessa ordem? Não necessariamente. Podem acontecer numa ordem diferente, podem acontecer isoladamente. Agora, você, como uma pessoa que esteja próximo a alguém, ou talvez vivendo um processo desse, identificar e buscar ajuda, né? A primeira ajuda, acho que da família, dos amigos, e se não houver uma solução, se não houver uma recuperação dessa primeira ação de ajuda, é importante encaminhar essa pessoa, buscar levar essa pessoa para um atendimento especializado, que pode ser um psicanalista, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra. Tem que se procurar a ajuda apropriada para tentar resolver o mais rápido possível esse processo depressivo em andamento. Então, eu falei aqui de perca da vontade de viver, eu falei aqui do isolamento, a pessoa busca o isolamento, eu falei aqui da perda do apetite, ou então simplesmente negar-se em se alimentar, por assim dizer. E tem aí talvez um sintoma que a gente vai falar que pode se derivar da questão do isolamento,
que é a questão de se ausentar das relações pessoais, né? Quer dizer, a pessoa simplesmente para de se relacionar com as outras pessoas. Ela não liga, não faz um telefonema, não chama no Zap, não aparece nas redes sociais, ela não visita mais os amigos, não sai mais com ninguém. Enfim, ela acaba se isolando do mundo exterior e ela adentra praticamente a uma caverna e se isola lá e evita qualquer tipo de isolamento, porque perdeu vontade de viver, agora o desejo é de se isolar, enfim, não tem vontade de se alimentar. E esse quarto sintoma, esse quarto sinal, ele é muito preocupante, porque muitas das vezes você que está próximo a essa pessoa, ou estava próximo a essa pessoa, agora você não está mais, porque ela buscou se isolar, se distanciar. Ela busca o isolamento, ela busca o não relacionamento com as outras pessoas. E esse distanciamento social também acaba ocasionando, dentro da própria família, dentro da própria casa, a pessoa acaba se isolando das relações pessoais, familiares e de amigos. Então, você precisa estar atento, você que é amigo, você que é familiar, a esses sinais, porque eles vão mostrar para você que essa pessoa está num processo depressivo, né? Ou já está nesse processo depressivo, ou está entrando nesse processo depressivo. Eu vou colocar aqui, que eu vou responder aqui, ou verificar a galera que está online com a gente, para também a galera que está em casa participar aqui com perguntas, com informações. Nós temos algumas pessoas que estão participando ao vivo com a gente. Quero mandar um abraço para o Bruno Silva, evangelista Bruno Silva, lá de Campo Grande. Enfim, a galera que está nos assistindo aí, participando com a gente. Quem mais está ao vivo aí com a gente? Espera aí, um minutinho aqui, galera, que está participando aqui ao vivo com a gente. Eu quero colocar essa galera para poder participar também aqui com perguntas. É isso mesmo. Gente, vamos perguntar, vamos participar para que essa aula, essa palestra, ela seja participativa também, né? Você que está também nos dando dicas aí, nos ajudando aqui. É muito legal a gente ter essa oportunidade de se comunicar. Bom, você que talvez esteja procurando uma profissão, talvez esteja procurando ajudar as pessoas, eu acho que é importante você buscar conhecer um pouco mais sobre a psicanálise, que a psicanálise ela tem crescido muito no Brasil, principalmente após a pandemia, onde as pessoas simplesmente surtaram, né? As pessoas enlouqueceram. Então, os psicanalistas hoje estão em alta, estão trabalhando como nunca e tendo, montando o seu consultório, atendendo as pessoas, acabam ajudando as pessoas e também oferindo renda, uma renda substancial, que eu já falei aqui em outro vídeo. Um psicanalista chega a tirar hoje por volta de 6, 8, 10 mil reais por mês atendendo as pessoas. Bom, vamos lá. Está participando com a gente aqui a Mary Souza está participando com a gente, mandou uma boa noite. Carlos Pereira está participando aqui com a gente, acho que foi um prazer conhecer, né? Tiago Santana mandou aqui um shalom. Fala, Tiago. Benedito, pastor Benedito, participando aqui também, ele é lá da DIG, ok? Lene Souza, Marcelo Cabral, né? Alessandra Paula está participando também com a gente aqui nesse ao vivo aqui, muito legal. Gente, um abraço. Quem quiser fazer pergunta ou fazer alguma colocação, vamos aproveitar que a gente está falando hoje de como identificar processos depressivos, né? Muitas das vezes a pessoa se fecha, a pessoa não quer falar mais com ninguém, a pessoa só vive
dentro do quarto, a pessoa só vive enclausurada, a pessoa não sai mais na rua, não tem mais vontade de ir a lugar nenhum. Então, eu quero aqui balizar aqui que muitos dos nossos alunos são evangélicos, são cristãos de uma forma geral. Então, a gente encontra pessoas na Bíblia, vou repetir, tem vários casos de personagens bíblicos que viveram processos depressivos, né, terríveis, né? Talvez o mais famoso, assim, na minha ótica, que o mais chama atenção, é o processo depressivo que Saul viveu, né? O processo depressivo de Saul era lamentável, né? Agravado, né, de igual forma, porque ele ficava de uma maneira, né, terrível. Outro personagem bíblico que nos chama a atenção, que viveu um processo depressivo, que o levou a uma loucura, né? Quer dizer, ele passou por um momento de loucura, né? Por vários momentos, né? Por algum tempo afastado do convívio social, foi Nabucodonosor, que enlouqueceu, né? O rei de um império, ele acabou por um período enlouquecendo, certamente sempre começou ou se começa por um processo depressivo e a pessoa chega ao fundo do poço. Em alguns casos, esse processo depressivo, ele chega ao desejo da pessoa acabar com a própria vida. A pessoa busca a morte, a pessoa tem o desejo de tirar a sua própria vida. Então, eu falei lá no início, o primeiro sintoma, o primeiro sinal é a pessoa perder a vontade de viver. Segundo, eu falei da questão da pessoa se isolar. Terceiro sintoma, a pessoa perde o apetite, para de se alimentar, assim, simplesmente a pessoa para de se alimentar porque busca depreciar o seu organismo. E eu falei da questão do quarto sinal, seria a questão da pessoa ela se afastar dos relacionamentos. E aí eu estou colocando aqui um quinto sinal muito importante, é onde a pessoa ela começa a dar sinais de querer tirar a própria vida. Esse momento já é um momento mais extremo, mas nesse processo depressivo é um processo que a pessoa sempre caminha em direção ao fundo do poço. E o que seria o fundo do poço? Seria um momento em que a pessoa acaba buscando a própria morte, ela acaba buscando o suicídio. Então, nos primeiros sinais, né, os familiares e amigos precisam buscar ajuda médica, né, precisam buscar ajudar essa pessoa a voltar a um estado de vida, de qualidade de vida saudável. Por quê? Porque se esse processo continuar, no final é o fundo do poço, chamado fundo do poço, aonde a pessoa vai acabar buscando acabar com a sua própria vida. Então, nós vemos na Bíblia, no caso de Saul, nós vemos o caso de Nabucodonosor e também um caso muito interessante, o caso do profeta Elias. Tá? Então, esse caso do profeta Elias é um caso curioso, porque se você for analisar, Elias, ele simplesmente estava vivendo um momento de euforia, estava vivendo um momento de grande sucesso no embate contra os profetas de Baal, e após esse momento de euforia, após esse momento de êxtase, né, de sucesso, ele despenca, né, literalmente, quer dizer, aquele ânimos vivendi, aquele momento de êxtase emocional, né, de vitória, de grandeza, de uma grande conquista, de uma grande vitória. O dia D do profeta Elias foram dias depressivos, né, onde ele buscou se isolar, buscou desejou morrer, se isolou distante das pessoas, se afastou do convívio social, enfim. Então você analisa aquela história ali, é muito intrigante.
Por quê? Isso pode e está ocorrendo com pessoas que viveram momentos de êxtase e simplesmente no dia seguinte ou após um período de grandes vitórias, as pessoas acabam se afundando, né, num processo depressivo e elas não sabem por quê. Eis aí um grande dilema. Por que acontece? Por que acontecem os processos depressivos? Então, tem muitas ideias de por que acontecem, né? Enfim, nós não estamos aqui nessa aula falando do porquê acontece. Nós estamos tentando, né, identificar, ou vamos dizer assim, nos preparar para identificar os processos depressivos em andamento, os sinais desses processos depressivos em andamento. Gente, está participando aqui com a gente o Adriano está falando aqui, mandou aqui uma paz para a gente. O Flávio Cunha dando boa noite aos irmãos. A Leide Jane participando aqui, dando boa noite. Gente, quem vai fazer a pergunta aí? Marcelo Cabral, sempre ele, dizendo boa noite. O que é necessário para ser um psicanalista? Bom, é importante que você faça o curso de formação de psicanálise, viu, Marcelo? Boa pergunta aí. É importante que você procure uma escola, procure um curso de qualidade, onde tem pessoas preparadas para ministrar para você o curso e que depois e que durante o curso você faça as análises, né, para que você possa ter o seu autoconhecimento, né, e após o curso e as análises, você vai ter o acompanhamento de um psicanalista que vai fazer a sua análise e depois de você estar liberado e ter concluído o seu curso, você vai ser diplomado. E após a diplomação, você vai procurar uma sociedade psicanalítica aonde você vai se associar para que você lá tenha o respaldo e acompanhamento da sua atividade profissional e agora, nesse exato momento, você vai estar apto a abrir o seu consultório e começar a atender as pessoas. É muito legal essa dinâmica, mas é importante que o candidato a ser um psicanalista, ele caminhe nessa direção. Ó, gente, é importante você tomar o cuidado para você não fazer cursos de psicanálise de 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque estudar psicanálise requer paciência, estudo aprofundado e que você tenha administração por pessoas preparadas, responsáveis para realmente transmitir o conhecimento de qualidade, para que você possa ser avaliado por um psicanalista e estar preparado ou ser preparado para estar apto a clinicar, abrir o seu consultório e poder atender as pessoas e ajudá-las nas suas necessidades psicológicas, emocionais, psíquicas, e por assim dizer. Então, muito legal a pergunta do Marcelo, que fez para a gente aí. Obrigado, Marcelo, Marcelo Cabral, pela sua pergunta. Tá aqui, entrou aqui também a Ivonete. Boa noite, Ivonete. Aí um abraço para a galera aí de Vigário Geral e Parada de Lucas, enfim, essa região aí. Pastor Luciano, sempre participando com a gente aqui também. Gente, então a gente falou aí dos sinais, de alguns sinais que nos mostram ou nos faz identificar se uma pessoa está num processo depressivo ou não. Então, é muito importante que você observe, que você saiba identificar. Agora, tomar cuidado para você não confundir processo depressivo com episódios emocionais das pessoas, né? Tem muita gente que sofre de bipolaridade, tem muita gente que sofre de transtorno de ansiedade. Então, você não pode confundir a pessoa bipolar com processo depressivo. Você não pode confundir uma pessoa que está vivendo um processo de transtorno de ansiedade
com o processo depressivo. Cuidado para você identificar corretamente, fazer o diagnóstico corretamente, principalmente você, aluno do curso de psicanálise, você não pode errar, porque do seu diagnóstico vai depender a saúde mental do seu paciente. Então, você tem que saber o que é uma pessoa bipolar, que sofre de bipolaridade, saber o que é transtorno de ansiedade, é o chamado TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Então, você precisa dominar esses conhecimentos, dominar essas áreas para você poder fazer o diagnóstico corretamente e aí você saber, ó, isso aqui é transtorno de ansiedade, isso aqui é uma pessoa bipolar, né? Isso aqui é um episódio emocional isolado, né? Às vezes a pessoa se entristece por alguma coisa, às vezes a pessoa tem uma crise, um problema qualquer e é um episódio isolado. E se você não tomar cuidado, você já vai achar que a pessoa está lá com processo depressivo, né? Geralmente, a gente chama de dor de corno, né? A pessoa se separou, terminou com a namorada, com o namorado, aí fica triste, se tranca no quarto, chora, né? Às vezes, tem mulheres que no período de TPM, elas choram, né? Por qualquer coisa, né? Elas estão muito emotivas, né? Então, se você não tomar cuidado, você vai achar que a pessoa está num processo depressivo, mas é apenas um episódio, né, relacionado ao humor da TPM da pessoa, né? Então, de pessoa para pessoa, você tem que ter o cuidado de saber identificar se é um episódio emocional ou psicológico isolado, se é uma crise isolada ou se é um processo que está em andamento. Esse processo, ou os processos, né, ou o processo o processo depressivo, ele pode estar consumado, efetivado na vida da pessoa, ou ele pode estar começando. Né? O ideal é que a gente saiba identificar quando ele está começando. O ideal seria a pessoa que está vivendo uma circunstância dessa procurar a ajuda de um profissional logo que identificar, que perceber que alguma coisa está errada. Mas, veja, é muito difícil para a pessoa que está vivendo um processo depressivo identificar e entender que está vivendo o problema, que está com a saúde mental prejudicada e buscar ajuda. É muito difícil, porque geralmente a pessoa vai o quê? Busca se isolar, busca se afastar das pessoas, né? Ela caminha na direção de cada vez mais se deteriorar. Ela não caminha na direção de buscar ajuda. São raros casos em que a pessoa, nos primeiros momentos, já busca ajuda de um profissional capacitado, preparado para poder. Então, se você, como um amigo, como um familiar, perceber, você tem que usar de estratégias para levar essa pessoa a buscar ajuda médica ou levá-la à ajuda médica. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas atitudes, alguns inputs que você pode dar, que você pode fazer para ajudar essa pessoa que está entrando ou já está dentro de um processo depressivo. Acho que é fundamental motivar essa pessoa de algumas maneiras, né? Seja através de uma boa música, de um louvor, através de programas, né, onde você requer a participação da pessoa, requer a presença da pessoa, né? Você tente ligar, falar com a pessoa todos os dias, dar um momento, tirar um momento para conversar com essa pessoa, se possível, marcar encontros com essa pessoa, marcar momentos onde você esteja presente com ela em alguma atividade, seja na igreja, seja ao ar livre, seja um passeio no shopping, seja uma caminhada. É muito importante você tirar a pessoa do isolamento e, à medida que você tire a pessoa do isolamento, você motive-a para que ela tenha, para que volte o desejo dela viver
motivar a pessoa a retornar a ter prazer em viver. E nesses atos, nessas ações, à medida que você vai fazendo isso, você vai trazendo a pessoa a ter relacionamentos pessoais novamente, interagir, ver gente, conversar com outras pessoas. Você procure brincar com essa pessoa, sorrir, levar essa pessoa a momentos de alegria, de prazer, de simplesmente sorriso. Conte uma piada, conte uma história engraçada, faz ela recordar momentos legais que você vivenciou com ela. Enfim, buscar fazer com que essa pessoa tenha algum tipo de interação com você e com as pessoas que estão à sua volta. Logicamente, você deverá fazer isso sem ficar dizendo que ela está depressiva, que ela está deprê, que ela está mal, né? Tem gente que quer resolver o nosso problema nos colocando mais para baixo ainda. Então você tem que ter a habilidade, né? Se você não é um profissional, está assistindo esse vídeo, se você não tem qualificação, né? Você não é um psicanalista, um psicólogo, mas você tem talvez qualidade, né? Para motivar uma pessoa, para interagir com uma pessoa. Então você use essas estratégias de aproximação, de se relacionar com essa pessoa de forma positiva. É muito importante você esquecer aquela linguagem negativa que geralmente a gente está depressivo, está deprê, está mal, está com a cara ruim, está com a cara de sono, enfim. Essas linguagens, essas palavras de ordem que a gente usa, que muitas das vezes são negativas. Então, mude o seu vocabulário, mude as palavras que você vai compartilhar com essa pessoa para que o seu discurso, que as suas palavras sejam positivas, para que sejam motivantes, para que tire a pessoa daquele estado emocional, daquele estado psicomental e traga a pessoa para um momento legal, para um momento bacana, um momento motivante. Agora, você precisa dar tempo, você precisa dedicar tempo, você precisa buscar a ajuda de outras pessoas, outros amigos, outros familiares, para interagir com essa pessoa, para deixar essa pessoa, na maior parte do tempo, ativa. É muito importante você ativar a vida dessa pessoa, seja a vida física, a vida psicológica, a vida emocional. Você tem que ativar a vida dessa pessoa. E você pode fazer isso dando vários inputs, seja um convite, seja uma conversa, seja dedicando a tempo a essa pessoa, chamando a pessoa para comer, chamando a pessoa para dançar, para ir no cinema, enfim, você tem que motivar essa pessoa de alguma maneira. Vai na igreja com a pessoa, ore com a pessoa, enfim, você pode, né, e você tem, né, vários argumentos, várias estratégias que você vai poder usar com essa pessoa para ajudá-la. Agora, lembrando, evite comportamentos, evite conversas, evite chamamentos, né, negativos, depressivos, né, ou depreciativos na hora de você se comunicar com essa pessoa. Então, eu acho que não é difícil de você conseguir fazer isso. Se você fizer, você já vai estar ajudando a pessoa. Se você fizer isso e a pessoa não reagir, então você precisa tentar levar de qualquer maneira essa pessoa para procurar uma ajuda médica, uma ajuda especializada, porque ela já pode estar num momento difícil da vida dela. Tá certo, gente? Então, nós vamos ver mais quem entrou aqui com a gente. O professor Luiz Adel aqui mandou aqui uma boa noite para a gente. Professor Luiz Adel, professora Rosângela Adel, eu quero vocês aqui ao vivo na nossa palestra online, em breve, porque o professor Luiz Adel, ele é o presidente, ele é o responsável por uma associação de psicanalistas. Então, ele vai vir aqui no nosso ao vivo e vai contar para a gente, vai falar para a gente a importância de como funciona a associação de psicanalistas, como faz para se inscrever. Ele vai falar, né, para a gente como é que funciona isso
eu acredito que nas próximas semanas nós vamos ter a oportunidade de ter o professor Luiz Adel aqui e também a professora Rosângela Adel participando ao vivo, para você que está em casa, para você que é aluno de psicanálise da FATO, saber como é que funciona a sociedade psicanalítica. Você terminou o curso de psicanálise, você vai se filiar à Associação de Psicanalistas. Então, como é que funciona essa associação? Como é que eu faço para me filiar? Como é que a associação pode me ajudar a abrir o meu consultório, a começar a atender as pessoas? Então, o professor Luiz Adel, ele é, né, já o professor de longa data da FATO, ele vai estar nos ajudando também, juntamente com a professora Rosângela, a explicar para vocês como é que funciona a associação de psicanalista, que nós encaminhamos geralmente os alunos para essa associação, para a pessoa poder estar apto, receber a credencial. Professor Luiz Adel, eu quero uma cópia ou um modelo da carteira de psicanalista, né? A credencial de psicanalista, para mostrar aqui para os nossos alunos como é que é a credencial do psicanalista, né? Aquela carteirinha lá, a carteira quente, para a pessoa começar a trabalhar como psicanalista e atender as pessoas aí. Tá bom, gente? Bom, a Tânia Silva entrou também com a gente aqui e está participando aí da aula também. Muito legal ter vocês aqui. Gente, muita gente participou aqui da aula, mas nem todo mundo fez perguntas, né? Só o Marcelo que fez uma pergunta para a gente buscou responder. Tá bom, gente? Muito legal. Eu vou ficar por aqui. Nós já temos aqui um tempinho de aula com vocês. Eu tenho procurado fazer com que as aulas não passem de 40 minutos. Então, deu para a gente ver hoje. Opa, deu aqui. Soluço. Aula ao vivo é assim mesmo. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui mais. Eu estou olhando aqui. Carlos Pereira, foi um prazer te conhecer hoje. O Carlos esteve lá na FATO, foi bênção, né? Eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo lá, estava lá, estava sendo atendido, né? Gente, quiser dar um pulinho lá na FATO, conhecer nossas instalações, faça como o Carlos fez hoje, esteve lá na FATO e teve a oportunidade de estar com a gente lá, foi muito legal. Valeu, Carlos. Um forte abraço aí também para você, tá? Gente, só lembrando que o nosso curso de psicanálise, ele funciona uma vez por mês com aula presencial aos sábados, né? Um sábado por mês, tem aquele encontro onde nós temos o professor, geralmente muito preparado, aulas maravilhosas, com muitas oportunidades de você tirar dúvidas, enfim, muito legal de interagir com o professor e com os seus colegas de turma. A última aula foi muito legal com o professor Sérgio Nogueira, né? Eu sou suspeito em dizer que eu gosto das aulas, sim, eu paro lá, assisto um pedacinho sempre, muito legal, os professores muito legais. Tá bom, gente? Bom, terminando por aqui, tem mais alguém que entrou aqui? Deixa eu ver aqui. A última aqui foi a Tânia, que participou com a gente. Era mandar aqui uma. Gente, tem mais gente aqui, ó. Ó, eu já falei, a Deilma Glória mandou aqui um shalom, aqui uma boa noite. Tá? Muita gente aqui dando aqui uma boa noite. Vamos lá. Terminando por hoje. Hoje nós falamos sobre como identificar os processos depressivos. Falei assim, 5 pontos importantes para você identificar processos depressivos. E, importante, gente, não vá confundir processos depressivos com episódios, né, únicos de transtorno de ansiedade, com TPM, com crises emocionais, psicológicas, né, momentânea, tá? Cuidado para não confundir isso, porque senão o diagnóstico vai ser confuso
e você não vai poder ajudar a pessoa que você está achando que ela está com processo depressivo, quando na verdade ela está na TPM, ou então está com a lua virada, é um bipolar da vida, né? Em algum momento nós vamos voltar aqui para falar sobre as pessoas bipolares, né? Então, é muito legal esse tema promete. Quem aí convive aí com uma pessoa bipolar? Ou quem não já sofreu na mão de um bipolar? Talvez seja o tema de um vídeo aqui que a gente pode estar tratando aqui, conversando com vocês. Ó, o tema, ó, quem nunca sofreu na mão de uma pessoa bipolar? Então, forte abraço, até a próxima palestra aqui com vocês, nessa nossa participação online aí, muito legal hoje, como identificar processos depressivos aí com vocês. Falou, galera, forte abraço, até a próxima! Teve gente entrando lá no final, né?